Olá pessoal, tudo bem? Gente, o plano de contratação anual, ele é obrigatório? Olha lá, apesar, do artigo 12 da Lei 14.133 não definir, não obrigar, a administração pública a confeccionar o plano de contratação anual, nós devemos entender esse dispositivo legal sobre o prisma da interpretação que vários tribunais já estão dando para o plano de contratação anual. Ou seja, se a gente olhar para a lei, se a gente fizer uma leitura superficial da lei, nós então entenderíamos, não, o artigo da lei fala poderá, não fala deverá, não fala que é obrigatório, né? Porém, os órgãos de controle, os tribunais de contas, país afora, eles já estão tendo entendimento que esse poderá tem um caráter de deverá. E isso a partir do quê? A partir de uma análise mais aprofundada da lei, da 14.133, através da qual a gente percebe que o planejamento das contratações é um dos pilares de sustentação da lei, em que as ações de governança das contratações são obrigatórias. E uma das principais ações de governança, uma das ações mais estratégicas de governança é o plano de contratação anual. Pessoal, a gente precisa entender qual é a verdadeira necessidade desse plano e quais os benefícios que nós vamos colher na administração pública através da realização desse plano. Olha só, a legislação fala que o plano ele vem para alinhar ao planejamento estratégico, racionalizar as contratações, subsidiar a elaboração da lei orçamentária. E aí nós poderíamos resumir tudo isso em uma função essencial do plano, que é a organização efetiva dos nossos processos licitatórios. A partir do quê? A partir, lógico, de um plano bem feito, né? Mas a partir do momento em que, através de um plano bem feito, nós temos a possibilidade de construir um calendário de licitações, que nesse calendário nós vamos ter janeiro, licita tal coisa, fevereiro, tais objetos, março e assim sucessivamente. E com isso, nós conseguimos otimizar esse planejamento. Então, publicando esse plano e, por consequência, publicando um calendário de licitações, todos os envolvidos no processo de contratação já estão cientificados, né? Equipe de planejamento já sabe qual é o momento que ela tem que deflagrar esse processo, quando que ela tem que entregar esse processo pronto para a equipe de seleção do fornecedor. A equipe de seleção do fornecedor já sabe quando que ela tem que entregar esse processo pronto para a gestão e fiscalização contratual e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos fazer é uma interpretação da lei como um todo e não como um fragmento apenas lá no artigo 12, né? E entender a necessidade desse plano para que nós consigamos ter uma organização melhor desse departamento de licitações, né? Na nova lei fala central de compras, enfim, seja o nome que for dado. Mas nós precisamos entender que é organizar a compra pública, a contratação pública, para que a gente tenha efetivamente também o cumprimento de um dos pilares da lei, que é a contratação anual de toda a demanda do meu órgão. Porque se eu não tenho um plano de contratação anual, eu estou suscetível à realização de processos de uma maneira fragmentada. E aí pode-se iniciar uma análise, né, por algum órgão de controle sobre a questão da fragmentação do processo, né? Por quê? Porque quando nós juntamos toda a demanda do órgão e realizamos essa contratação em uma única vez, em um único processo, nós precisamos entender que nós estamos ganhando em economia de escala. Nós estamos ganhando em preço, além, é claro, ganhar em eficiência administrativa,
né, deixando o retrabalho, que nós sabemos que a confecção de vários processos sobre o mesmo objeto é um retrabalho, um trabalho desnecessário. Se eu posso contratar uma única vez material de expediente no ano, né, e hoje ainda, pela perspectiva de uma ata de registro de preço e da renovação dessa ata, renovação dos quantitativos dessa ata para mais 12 meses, eu saio de contratações picadas e entro em uma seara que nós teremos um processo, se bem feito, que pode se prorrogar por mais um ano. Então, por 2 anos eu tenho o meu problema resolvido com uma contratação. Então, eu vou diminuir o volume de processos licitatórios. Então, o plano de contratação, lógico, ele vai otimizar a questão da lei orçamentária, vai balizar essa lei orçamentária, enfim, ele tem dentro do inciso 7º aqui do artigo 12, ali as suas funcionalidades, seus objetivos, vamos dizer assim, mas no meu ponto de vista, o que a gente poderia extrair de mais importante, de melhor de um plano de contratação anual bem feito, seria a organização da licitação como um todo, né, e a otimização desses processos, a redução, né, do volume de processos, porque a gente sabe também que todas as vezes que você tem um volume exacerbado de processos, acaba que, por conta da correria, alguma coisa não sai muito boa, né? Então, isso prejudica também o nosso trabalho. Ainda é importante esclarecer que o plano de contratação, ele não é um instrumento estático. Eu posso, no ano de execução, ajustar esse planejamento. Vamos imaginar que no ano de execução o município ou o meu órgão, seja ele qual for, recebe uma verba que não havia previsão anteriormente. Eu vou ajustar esse plano, vou republicar esse plano e vou seguir com a contratação normalmente. Então ele não é estático. Importante também entender que ele não é um instrumento de planejamento orçamentário, porque os instrumentos de planejamento orçamentário são a LDO, a LOA, que é a Lei do Orçamento, o PPA, esses são os instrumentos de planejamento orçamentário. Esses aí eles estão com foco maior em si na pertinência do valor que a administração pública arrecada e no valor que ela gasta e a compatibilização das suas despesas. O plano de contratação anual, o foco dele é nas contratações em si, nos objetos de contratação em si, em juntar objetos, em unir necessidades para a otimização desses processos. Então, até entrando nessa seara para deixar claro que o orçamento, o valor da contratação lá no plano de contratação anual, ele não precisa contemplar toda a necessidade lá que a gente vê de uma pesquisa robusta trazida pelo artigo 23 e o entendimento dos tribunais relacionados à necessidade de uma cesta de preços, por exemplo. Tá? Eu posso ter dentro do plano de contratação anual apenas um orçamento estimativo, porque na verdade o meu foco principal está na unificação dos processos, né? A meu ver, é ela que é o principal ganho que a administração pública tem com o plano de contratações anual. Então, sob essa perspectiva, é que nós precisamos entender que, apesar de não ter o caráter obrigatório na legislação, ele é um instrumento obrigatório de gestão, de governança. Se eu não tenho um plano, eu deveria ter um plano B, vamos dizer assim, uma outra forma de otimizar isso. E que, sinceramente, não me perguntem que forma que seria essa, porque eu não sei. Eu entendo que o certo é o plano de contratação anual. E ele, então, é o instrumento melhor que nós temos aí para a otimização dos nossos processos. Pessoal, se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, marque aí ative, o sininho para receber as nossas publicações, que elas acontecem às terças e quintas aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço!